Muito boa tarde. Está de volta esta rubrica que nos convida a situar-nos nos tempos que antecederam a convocação do Concílio Vaticano II, olhar a realidade eclesial e social desses tempos. Para nos ajudar desta vez nessa tarefa, contamos com a presença do Padre Arlindo Cunha, que está entre nós, tem o doutoramento em Teologia Dogmática na Universidade Pontifícia de Salamanca, é docente da Faculdade de Teologia da Universidade Católica no Porto, mas também capelão da comunidade da Serra do Pilar. Obrigado por estar hoje aqui connosco. Eu começava por lhe perguntar como é que viveu, o que é que recorda dos tempos da convocação do Concílio Vaticano II. Foi ordenado sacerdote poucos anos depois deste grande acontecimento da Igreja. O que é que recorda destes tempos em que se convocou um concílio, a percepção que as pessoas tinham desta realidade na Igreja? Olha, mesmo assim eu tenho de dizer que quando o concílio foi convocado eu era um miúdo. Eu tinha 14 anos. 68, eu tinha 14 anos, não é? E vivia num país, como se sabe, que deu muito pouca atenção ao concílio. E, portanto, eu não me lembro, eu não tenho memória, tenho memória da morte do Papa João XXIII. Aí já andava a estudar, já estava em teologia, isso sim. E tenho memória depois do começo do concílio. Agora, na altura própria, quando ele foi anunciado, não me recordo. Não me recordo. Não tenho. E os professores que eu tinha, mesmo de teologia, nunca falaram nas aulas no concílio. Nunca. De qualquer modo, digamos, no decurso das sessões conciliares, eu acabei por me apaixonar pelo que se passava em Roma, que eu não media bem. De qualquer modo, lembro-me perfeitamente que no meu último ano de teologia, ano escolar 65-66, eu e um colega meu comprávamos, ao tempo das sessões, comprávamos o Le Monde para ler o Henri Fesquier. E tínhamos notícias frescas. Não entendíamos porque é que na teologia que nos ensinavam não se falava disso. Lembro-me vagamente de o bispo, na altura que estava no Porto, o bispo, no fim da primeira sessão, ter aparecido uma noite no Seminário Maior a contar umas coisas que se passavam lá por Roma, e que as leituras da missa iam ser feitas em português, mas só as leituras da missa, nem pensar no cânon. Isto é do pouco que me lembro. Agora, da frente, olhando para trás, tenho de dizer que tive um pároco absolutamente fora do seu tempo. Absolutamente fora do seu tempo. Com quem aprendi muito, mas só depois percebi que aí estavam antecedentes do concílio. Eu cito 3 coisas. Primeiro, era ele que dava a catequese toda. Ele foi o meu catequista. E isso pesou muito. Segundo, sempre tenho memória de sempre, na missa dominical, as leituras serem feitas em português. Ele, virado de costas, lá lia o latim, mas havia uma pessoa adulta que fazia as leituras em português. Eu estranhava, quando ia à missa aqui e acolá com os pais, estranhava que não se fizesse isso ao que eu estava habituado. Segunda coisa. Terceira coisa. Ele, todos os anos, fazia uma sessão de cinema para os miúdos das escolas. Era no dia 1 de dezembro, havia Magosto e havia cinema. Lembro-me de ver o Charlot. Lembro-me de ver o Charlot. E, a posteriori, eu percebi que estas 3 coisas me tinham marcado para toda a vida. O meu primeiro amor foi o cinema e a reforma litúrgica, que foi a única coisa, digamos, que do concílio chegou a Portugal em tempos do concílio, com todas as exceções que esta afirmação possa ter, a liturgia em português e a catequese. Eu andei na catequese ali nos anos 50, não é?
Os catecismos portugueses apareceram exatamente no princípio da década de 50 e nós já tínhamos esses catecismos. E, de alguma maneira, isto preparou-me para depois o concílio que, enquanto durou, já disse, enquanto durou, não nos entusiasmou muito. Recordo-me sim então de ler o Fesquê diariamente e é a seguir já presbítero que, digamos, eu depois me deixo prender pela curiosidade e pelo estudo dos documentos conciliares. Portanto, de alguma forma, esse não conhecimento do concílio era também consequência de uma vontade, talvez, da instituição, a Igreja, a hierarquia, não sei, de alguma desconfiança que ainda existia nesse tempo relativamente àquilo que estava a acontecer em Roma? Sim, a mudança que o concílio trabalhou, não é? A mudança que o concílio trabalhou deu numa pedra dura em Portugal que era monolítica, não só politicamente e socialmente, mas também, digamos, eclesialmente. Não é? Não se previa, não acontecia nada de especial, e lá estou eu outra vez a exagerar, porque com o meu pároco, de facto, acontecia qualquer coisa que me marcou, e não foi só a mim. Eu já conversei isto algumas vezes com colegas, homens e mulheres, hoje adultos como eu, não é? E velhos, e eles dizem-me isto. O influxo que sobre nós exerceu o nosso pároco marcou-nos decididamente. Portanto, havia pontos, paróquias, casos como o seu pároco, onde já se respirava esta vontade de mudança, esta sensibilidade de que era necessário mudar o estado das coisas. Eu conto porque o meu pároco estudou teologia aqui em Lisboa. E aqui em Lisboa foi aluno de um homem chamado Monsenhor Pereira do Reis, que é, digamos, o pioneiro da reforma, do movimento litúrgico que avassalava já a Igreja, não é? Em Portugal. E eu tenho a certeza, eu nunca lhe perguntei isto, mas tenho a certeza que ele ficou marcado pelo Monsenhor Pereira do Reis e por isso ele era um outsider, como agora se diz na Diocese do Porto, era perfeitamente um outsider. E isso viu-se. E de alguma forma a sua influência acabou por marcar também e colocar aquela comunidade cristã numa linha de sintonia já com o concílio. Sim, mas entretanto ele atingiu os limites de idade, não é? Afastou-se e como sempre, não é? Começou a acontecer no pós-concílio é que o pároco seguinte andava para trás, não é? Isto aconteceu, não é? E mas ainda hoje, isto vão lá 40 anos, não é? Ainda hoje, na minha freguesia, uma coisa é o Sr. Padre Fulano, os atuais párocos, e outra coisa é o Sr. Abade. O Sr. Abade é o que deixou a paroquialidade há 40 anos. Marcou. E que semeou essas sementes de concílio ainda antes dele acontecer efetivamente. Sim. Padre Arlindo Cunha, muito obrigado por ter partilhado connosco nesta rubrica, estas suas memórias preciosas dos tempos que antecederam e decorreram no Concílio Vaticano II, tão importante para a Igreja Católica. Foi mais uma das nossas rubricas. Estaremos de volta de hoje a 8 dias.